Só ajusta aqui, ó. É o mínimo, né? É o mínimo. Isso. Feito. Bom dia a todos. Eu gostaria de iniciar a minha fala agradecendo o espaço nessa Casa Legislativa, agradecendo muito especialmente o vereador Caleb Garbim, proponente do acordo de liderança, que possibilitou o espaço aqui na Câmara de Vereadores para que a gente possa, então, estar falando e trazendo o tema da juventude, que é tão importante e tão latente. Quero agradecer também às demais lideranças que possibilitaram, através desse acordo, que a gente possa ter a alegria de saudar, com muita responsabilidade, o trabalho que vem sendo feito pela Coordenadoria da Juventude. Bom, eu estou aqui hoje com os alunos da Escola Província de Mendonça, de outras escolas também, mas especialmente da faixa etária da nossa Coordenadoria da Juventude, que é dos 15 aos 29 anos, os alunos da Escola Estadual Província de Mendonça, com a professora Eliane, a professora, anotei aqui para não me esquecer, a professora Ana Pistorello, o professor Andrei, e também saudar a diretora Karina, que foi quem viabilizou, né, a vinda desses alunos aqui, e também os parceiros. Eu estou também aqui com muitos parceiros da aprendizagem profissional e das políticas públicas da juventude, parceiros do Sistema S, das instituições formadoras, do IAN, né, Instituto Adelino Miotti, da FASE, do Projeto Pescar, enfim. Alguém que eu tenha me passado, de antemão eu já peço desculpa, mas quero agradecer a presença de vocês que atenderam o nosso pedido para estar aqui na Câmara de Vereadores hoje, para além também dos meus colegas da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Proteção Social. Eu tomo a liberdade de iniciar me apresentando, porque embora muitos de vocês dessa casa me conheçam, eu estou há apenas 9 meses na Coordenadoria da Juventude, e são 9 meses de muito trabalho, de muito afinco e dedicação em prol da juventude do nosso município. Meu nome é Maxwell Abreu, atualmente coordenador da Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas para a Juventude do município de Caxias do Sul, motivo esse que me dá muita alegria, porque eu de fato faço o que eu amo fazer, que é trabalhar com políticas públicas para a juventude. A nossa Coordenadoria da Juventude está inserida dentro da Diretoria de Proteção Social, da Secretaria de Segurança Pública e Proteção Social do município de Caxias do Sul. Em Caxias do Sul, 22% da população pertence à faixa etária dos 15 aos 29 anos. 22%, eu acho que é número suficiente para que a gente consiga ter mais relevância e mais importância, tanto nas políticas públicas, quanto na pauta da discussão dentro dessa Casa Legislativa, quanto nas ações que a gente pode propor a partir do nosso Executivo. Por que é tão importante nós pautarmos e falarmos sobre juventude? Juventude, eu sei que tem aquela máxima das pessoas dizerem que é o futuro, mas eu digo para vocês com toda certeza, a juventude ela é o presente. Se nós não tratarmos e cuidarmos da juventude nesse momento, nós não vamos garantir um futuro. Por isso, a Coordenadoria da Juventude trabalha para dar visibilidade à pauta da juventude, garantir recursos para essa agenda e, principalmente, construir espaços reais de escuta, participação, e acreditamos que os jovens não podem ser apenas destinatários de políticas, mas precisam ser ouvidos, valorizados e integrados como parceiros. Ao longo dos 9 meses de atuação, promovemos projetos de ações concretas, como cuidado de saúde mental, formação de liderança, fortalecimento dos grêmios estudantis, campanhas de conscientização, mobilização contra a violência, incentivo à empregabilidade, a nossa Semana da Juventude, que recentemente aconteceu, há menos de um mês aqui na nossa cidade, e, óbvio, a terceira-feira da aprendizagem profissional. A Semana da Juventude e a terceira-feira da aprendizagem profissional movimentaram mais de 6.000 pessoas na nossa cidade. Ao longo de 9 meses, o alcance da Coordenadoria da Juventude foi quase de 10.000 pessoas que nós atingimos com as ações através dos parceiros. Mas somente a Semana da Juventude nós movimentamos mais de 6.000 pessoas na Feira do Jovem Aprendiz e nas ações que a gente propôs ao longo de 5 dias. Eu aproveito, então, o meu período aqui para destacar que os nossos principais projetos nesses 9 meses são o Elo Jovem, que atingiu mais de 400 jovens, e ele é um projeto voltado para a saúde mental, em parceria com a psicóloga Bianca Lima. O Capacitar para Liderar, que essa casa o vereador Daniel já trouxe aqui para essa casa, ele atende diretamente mais de 100 jovens dos grêmios estudantis, só que cada jovem volta para a sua escola e potencializa as ações que ele aprendeu nas atividades. Então, são mais de 500 jovens atingidos diretamente. Ações de conscientização do voto, 600 jovens, combate às múltiplas violências, empregabilidade e qualificação. Enfim,
um resumo de muita coisa que a gente tem feito ao longo desses 9 meses. Mas eu não posso deixar de destacar que o trabalho ele não pode parar por aqui, pessoal. E nem só de evento e de ações uma coordenadoria vive. É muito bacana eu poder dizer para vocês dos eventos, das ações, mas a gente precisa de políticas públicas concretas. E uma das políticas públicas que nós mais carecemos e que a gente tem trabalhado junto aos serviços públicos para conseguir é uma república que possa atender os nossos jovens que saem do acolhimento institucional e que também estão dentro das questões das medidas socioeducativas. Isso é de extrema importância que a gente consiga atender, porque são políticas que precisam avançar. É importante dizer que temos muito a avançar e essa necessidade ela fica para aqueles jovens que fazem 18 anos e quando eles deixam de ser prioridade absoluta no ECA e acabam caindo num limbo. A gente precisa que a Casa Legislativa dê uma atenção das políticas públicas para os jovens que completam 18 anos e vão até 29 anos. Eu agradeço esse espaço, eu agradeço a atenção de todos e principalmente a presença da juventude aqui hoje que atendeu o nosso pedido. Muito obrigado.